prazer conhecer os dois grupos aqui presentes e quero dizer que no momento em que nós vivemos na universidade, manter esse trabalho de extensão universitária, de vinculação à educação básica, é, do meu ponto de vista, uma forma de resistência àquilo que você chama da patologia do vazio. Né? Nós significamos o nosso trabalho como educadores, como pesquisadores, quando estabelecemos projetos, enfim, que nos permitem chegar ao outro, aprender e ensinar. Isso, esse tipo de relação, se nós não tivermos muito cuidado, muito carinho, da minha perspectiva, tenderá a se tornar muito rara e muito frágil na universidade. Então, é um prazer estar aqui participando do evento dos grupos e trabalhando com vocês que cuidam carinhosamente desses grupos. E um prazer enorme conhecer a professora Bernadette, que trabalhou no mesmo departamento que eu, só que em tempos diferentes. Então eu já a conhecia pelo trabalho, pela universidade de nome, mas não pessoalmente. E quero dizer assim, que hoje vocês vão ter... Eu fiquei ali pensando como nós da política precisamos ouvir as questões do sujeito, da subjetividade com mais atenção. Mas o que eu trouxe para conversarmos hoje é um conjunto de notícias em relação a pesquisas e contatos com a educação básica que venho fazendo dentro do meu grupo de trabalho. E a notícia é que não são grandes notícias, né? Mas no campo da administração, das políticas públicas e sobretudo nesse esforço de produzir a interface, o estudo sobre a interface entre as políticas e a escola, nós precisamos cumprir um pouco essa tarefa de investigar, de nos questionarmos, enfim, e também de divulgar esses resultados que, por vezes, não são muito estimulantes. Então, eu falo com vocês em nome do grupo no qual trabalho, o GREP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional. Nós somos um grupo interinstitucional, né, USP, Unesp e Unicamp, e nós estamos já há alguns anos, há quase uma década, nos dedicando aos estudos relativos à educação básica, à gestão e às políticas públicas para a educação básica, mas tomando em conta os novos arranjos políticos a partir da reforma do Estado brasileiro. E recentemente concluímos uma pesquisa em que o estudo foi para dentro da sala de aula. Nós recortamos o nosso trabalho até o momento na discussão sobre as parcerias entre o setor público e o setor privado para a oferta educacional na escola pública. Então, a partir desse trabalho e das questões trazidas por ele, é que eu fui pensar as práticas pedagógicas com crianças e adolescentes, que é o tema proposto aqui. E quero dizer para vocês que eu estou olhando, eu não sei aqui com que trabalho, me parece que vocês trabalham também com ensino médio, Janário? Ensino fundamental. Por uma questão de trajetória pessoal, eu fui professora alfabetizadora na rede estadual, fui professora de quinto e oitavo, fui professora do magistério, enfim, e por também ter aliado essa trajetória profissional e de pesquisa, as questões que eu trago aqui, elas dizem respeito ao nível obrigatório do ensino, o ensino fundamental de 9 anos. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses achados, quero compartilhar as minhas preocupações e as dúvidas, ok? Só como ponto de partida, gente, eu queria dizer para vocês que esse olhar sobre a escola pública de hoje, a nossa conversa de hoje, recupera alguns documentos legais que nós construímos ao longo dos 20 anos, nós brasileiros, em função do quê? Não de uma leitura de que legislação deva ser cumprida inexoravelmente. Há leis que precisam ser derrubadas e destruídas inexoravelmente. Mas nós construímos uma história no esforço de democratização deste país, no esforço para findar com o regime ditatorial, que implicou um grande movimento em defesa da escola pública e em defesa
da criança e do adolescente. Quem trabalha no serviço social conhece melhor essa história do que eu, certamente. Mas eu trouxe alguns documentos legais para utilizarmos tais documentos, não na questão do cúmplice, mas no que eles apresentam de princípios e no que eles significam de luta e esforço social por uma escola pública democrática. O Estatuto da Criança e do Adolescente, bom, vocês devem trabalhar com ele, entre tantos aspectos importantes que ele traz, eu só queria destacar um artigo, que é o 58, que ao falar daquilo que é garantido ao educando como direito, nos fala sobre perspectivas de práticas como profissionais de educação. Então, veja, a criança e o adolescente é garantida a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Né? Isto responde ao que está estabelecido na Constituição Brasileira, em 1990, vai estabelecer como um direito de toda criança e de todo adolescente o acesso a fontes de cultura e a criar. Bom, na década de 90, com todas as ressalvas, as limitações, um momento político que nós observamos como um momento de inflexão conservadora na trajetória política brasileira, mas ainda assim a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, produto de uma polêmica muito grande, vai estabelecer entre seus princípios, eu destaquei só alguns, mas a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, o padrão de qualidade como uma exigência ainda bastante vago e a gestão democrática. Então, se nós olharmos para a escola pública com esse conjunto legal, podemos pensar, então, que, regido por princípios, é claro que aqui os princípios eles nascem lá na Constituição Federal, que estabelecem para as escolas públicas a gestão democrática, o pluralismo de ideias, o direito à criação, o direito do educando, e é claro, eu não coloquei aqui, mas também a ser respeitado pelo seu educador, e a ter acesso a fontes de culturas e criar. Nós podemos pensar que nós vivemos hoje num momento histórico em que conseguimos estabelecer um consenso em torno do que é educação escolar, ou que é educação básica, perdão, da mais alta qualidade. O nosso corpo legal, no seu espírito, fala da formação de crianças, das novas gerações comprometidas politicamente. Vou mostrar aqui para vocês a resolução, as diretrizes nacionais do ensino fundamental de 9 anos, 2010, mais recente, portanto, que vão estabelecer como princípios a nortear as políticas públicas 3 grandes blocos, princípios éticos, estéticos e políticos. Então, do ponto de vista ético, a formação para a justiça, solidariedade, liberdade e autonomia. Do ponto de vista político, o reconhecimento dos direitos e deveres, a preservação do regime democrático. E do ponto de vista estético, então, em tese, vejam, nós fomos acumulando no texto legal. Em tese, o ensino fundamental de 9 anos, segundo resolução do Conselho Nacional de Educação, tem por compromisso, e aí, portanto, por dever por parte dos gestores educacionais, de ser organizado a partir de princípios dos 3 blocos, mas eu quero destacar os princípios estéticos, do cultivo da sensibilidade, juntamente com a racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. Nós percorremos 20 anos afirmando na legislação maior que é direito do educando o exercício da criatividade, que é, entre outras coisas, que é a tarefa da escola promover a autonomização dos sujeitos. E aí, então, nós vamos falar um pouco da escola. Eu vou falar de uma escola que eventualmente vocês conheçam, mas escolas que eu conheci em pesquisa, que eu conheci também como professora, e como eu coordeno estágio na área de gestão no curso de pedagogia, também por meio desses estágios.
Se nós olharmos, por que olhar para a escola? Para verificar o quê? Que nós temos um texto legal e uma orientação política hoje bastante distintos. Eu penso às vezes que basta ser legalista para ser subversivo. Hoje em dia, no que se refere à educação pública. Antes a gente precisava ser clandestino, negar a lei, fazer outras coisas. Hoje basta tentar cumprir a LDB, tentar cumprir as diretrizes para viver problemas sérios dentro da escola. Mas, só uma situação típica de planejamento. É claro que aqui está de uma forma bastante caricatural, mas o que eu quis ressaltar aqui é esse movimento de organização do trabalho pedagógico altamente burocratizado, no sentido de, não da boa burocracia, mas ordenado segundo tempos pré-estabelecidos e generalizados para todas as escolas. Então, no geral, se tem no primeiro dia as grandes orientações, no segundo dia os resultados das avaliações externas são objeto de reflexão do grupo, e junto com os resultados das avaliações externas, que agora poderíamos dizer, eles devem servir para apoiar a escola na realização do seu trabalho, mas junto com esse resultado, junto com a análise desse resultado, vem sempre como as avaliações elas estão acopladas, as locais pelo menos, no estado de São Paulo com o Saresp, isso é muito claro, acopladas a mecanismos de punição e premiação. A discussão sobre as avaliações externas vem sempre combinada com como faremos para não perdermos o bônus ao final do ano. Posso reproduzir uma fala bastante comum, porque eu ouvi por diversas vezes. E as metas para a escola, os planos das disciplinas, o esforço entre os professores que muitas vezes tentam se integrar. Bom, e aí acabou. Este é o plano, este é o processo de organização do trabalho que vai orientar a gestão democrática, o trabalho coletivo, a formação para a criatividade e a autonomização dos sujeitos. Não vai orientar nada. Não vai orientar nada. Irá orientar uma determinada forma de organização de trabalho, um esforço de controle sobre o trabalho, evidentemente que nenhum trabalho se dá de maneira espontânea no ambiente escolar, mas certamente este modo de pensar a organização do trabalho não prevê as demandas dos educandos. Aí na escola B, essa escola de rede municipal, ela utiliza o sistema privado de ensino, o material apostilado, como alguns conhecem, e como acontece o momento de planejamento, a escola recebe o material, recebe o plano anual de trabalho fornecido pela empresa, recebe as orientações sobre como preencher aquele plano e as metas da escola, e de novo, os professores organizam suas disciplinas, os recados são dados e o plano de ensino, planejamento se serve. Eu não sei se vocês conhecem, redes que utilizam material apostolado de ensino. Nós podemos falar de empresas grandes, empresas pequenas, empresas que eram nacionais e hoje não são mais, como COP, que hoje pertence a um grande grupo inglês. Não à toa, o mercado internacional olha com muita atenção a venda desses materiais. Este procedimento aconteceria, não sei se o Franco utiliza, rede municipal, utiliza? Acontece, essa orientação, se a empresa for a mesma, ela é oferecida aqui em Franca e também às populações ribeirinhas do norte do país, porque o projeto pedagógico proposto é único e exclusivo. Por uma razão muito simples, o mercado não pode customizar o seu produto. Se o seu produto, é formação de pessoas, essa é outra discussão, cabe à escola a rede fazer. Do mesmo jeito que a roupa tem que ser PMG, porque o custo é reduzido, e os corpos se adaptem, também o material é o mesmo para o Brasil inteiro. Caso contrário, obviamente, não há possibilidade de ganhos. Então, veja. Ainda na escola B, esse é um dado de pesquisa, apenas para vocês uma ilustração, uma técnica. Nós utilizamos, claro, respeitamos todo o sigilo, o material coletado só pode ser de fato utilizado em situações acadêmicas e com a preservação do nome, da indicação da cidade, etc.
Mas eu só queria chamar a atenção para a observação, a pergunta, bom, como é feito o plano de trabalho? No planejamento anual, os professores se reúnem nas unidades, no início dos HTPCs, para mudar e inserir aquilo que é necessário, mas sempre junto com a apostila, porque o conteúdo normalmente é o mesmo, mas mais ou menos seguem o sistema da apostila, inserindo aquilo que o professor quer enriquecer. E é isso que se chama planejamento ou organização do projeto político-pedagógico. E essa é uma realidade tendencialmente crescente na escola pública brasileira. No estado de São Paulo, no caso dos sistemas privados, pelo menos o que detectamos no banco de dados é que 1/3 dos municípios, até a última coleta, já utilizava. Ou seja, uma lógica de padrão. Não vou nem discutir a questão do mercado, a questão do direito, isso é tema para outra discussão. Mas é uma noção de que a organização do ensino tanto mais será qualificada quanto mais padronizado for o procedimento, porque na verdade aqui nós estamos falando de controle de tempos, de rotinas, de uso de material, enfim. E aí, a escola C. Essa escola é um pouco diferente, ela não tem sistema apostilado de ensino, pertence a uma rede aqui da região, mas ela conta com o setor privado oferecendo assessoria na gestão escolar. Há várias ONGs, são no geral instituições sem fins lucrativos, por exemplo, o Instituto Unibanco, né, que tem um programa de parceria com a rede estadual de ensino, o Instituto do Estado de Pernambuco, que assumiu 16 escolas na rede estadual de São Paulo, assumiu uma parceria com a gestão. Nessa escola, nessa rede, nessas escolas, o que é observado como planejamento? A apresentação das metas estabelecidas pela empresa parceira para a rede, a apresentação do calendário de formação de gestores escolares, porque eles são os líderes que deverão replicar as metas da empresa nas escolas para seus professores, a apresentação de eventuais programas vinculados a conteúdos e orientações para o preenchimento do registro de rendimento escolar. Esta é uma reunião para ordenar o funcionamento da escola e da rede. E, finalmente, um outro dado de pesquisa, uma outra escola que faz uso do sistema apostilado, mas não só, um movimento de preparação para obter resultados positivos nas avaliações externas. Prova Brasil, Saresp, com isso, na verdade, é uma rede municipal, não tem IDESP, mas Prova Brasil e IDEB, ANRESC e IDEB. Como é que funciona? Como é que a escola se organiza para preparar o seu alunado para enfrentar os exames externos? Mais ou menos parecido como uma boa parte de vocês fez durante o período do pré-vestibular. Muitos simulados, muito preenchimento, treinamento de preenchimento de folhas, né, as folhas típicas de avaliação, e muita recuperação a partir das questões das matrizes que fazem as solicitações nas avaliações externas. Isto ocupa significativamente a prática dos professores. Ocupa a preparação, porque eles fazem imagina uma criança do 5º ano, ao longo do ano ela faz 26 exames simulados, antes de fazer a Prova Brasil. Exames que são, em grande parte, produzidos pelos próprios professores da rede. Então, ocupa a prática docente, pauta a prática docente, preparar cuidadosamente o alunado, os jovens e as crianças, neste caso são crianças, para que sejam bem-sucedidos nas avaliações externas. Então, é uma ocupação da prática docente. Do que nós estamos falando? A gente discute com mais calminho, mas nós estamos falando, na leitura que fazemos, de políticas que vão incidir, pelo menos como orientação sobre a prática docente. E é claro que quando a gente diz como orientação, estamos querendo dizer o quê? Que a realidade é muito mais contraditória e rica e que nenhuma orientação se reproduz esperadamente em nenhuma das escolas que existem, porque os professores são sujeitos. Eles também podem recriar e se recriar. Mas nós estamos nos deparando com políticas que vão impactar a prática docente, com consequências sobre a formação do educando,
se nós não nos alertarmos para aquilo que está previsto na Constituição brasileira e nas leis maiores. A reforma do Estado brasileiro, e aí a gente chama, tal como o Bresser Pereira designou, como a assunção do padrão gerencial de gestão, olha com muita atenção para o gerenciamento por resultados. Isso sobreleva o peso do tratamento dado às avaliações externas, por exemplo. E elas são assimiladas como, de fato, indicadores precisos de uma determinada qualidade, entre outros aspectos. O outro aspecto significativo é que, do ponto de vista da reforma do Estado brasileiro, educação é entendida, pelo menos no plano de reforma, o PDRAE, ela é entendida, desde a década de 90, como um bem público, porém não exclusivo do Estado, podendo ser compartilhada a sua oferta